coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Olá, meus queridos. Boa noite, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez, né, falar das maravilhas, né, que é conhecer o nosso Deus e das coisas que Deus revela a nós, nos traz através da sua palavra para abençoar a nossa vida, para sustentar a nossa vida, para dirigir a nossa vida. Quando a gente defende a palavra de Deus, é importante a gente sempre resgatar, né, no coração essa ideia de que a palavra de Deus, né, esse livro, a Bíblia que a gente tem para ler, para estudar, reflete o caminho do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida, a direção de Deus para a nossa vida. E a gente precisa se alegrar nisso. É um caminho que aponta a verdade da salvação e a gente precisa se alegrar, se animar na leitura da palavra, na meditação e no aprendizado dela. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 9, eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus queridos,
Você há de concordar comigo, né, que a vida é um desafio. Viver é um desafio. Porque a gente encontra situações todos os dias da nossa vida que temos que lidar com elas, ou superá-las, ou poder vivenciá-las da melhor maneira possível. Desafios constantes. E a vida cristã, o cristianismo, o andar com Deus também é um desafio constante. Sempre foi um desafio. Não vai deixar de ser até que o Senhor Jesus volte. Teremos desafios atrás de desafios para a gente superar, para a gente vivenciar, para a gente vencer na caminhada com o Senhor. Esse livro de Josué, ele conta um pouco da história do povo de Deus. E para a gente entender o contexto aqui dessa leitura, né, a gente precisa voltar um pouquinho só para compreender a história, né? Deus, em um determinado momento da história, chama Abraão e promete a Abraão fazer uma grande nação, um povo, a partir dele. E a partir de Abraão, Deus mantém um relacionamento com esse povo que ele escolhe, que ele trata, um relacionamento que é conduzido por uma aliança. Nessa aliança, Deus promete estar com esse povo, promete abençoar esse povo, promete abençoar esse caminho e promete levar esse povo, conduzir esse povo para o melhor da vida. E dentro dessas bênçãos, o Senhor promete que ele conduziu o povo para um lugar, para uma terra boa para se viver. Uma terra boa para o povo de Deus crescer e desenvolver-se. E no meio dessa jornada, né, tem Abraão, depois Isaac, Jacó. Essa é a história do povo de Deus, né, esse povo que vai crescendo, esse povo que vai se multiplicando e se relacionando com Deus. Num determinado momento da história, alguns irmãos ali, filhos, né, de Jacó, pegam um irmão, José, bem conhecido, e vendem José como escravo. Porque eles tinham ciúme de José. Tinham ciúme do relacionamento de Jacó, o pai, com José. Então eles vendem José como escravo. E José vai parar no Egito. E lá no Egito José cresce, prospera e se torna alguém importante lá. E José é usado por Deus para fazer com que aquela nação do Egito, que tinha escravizado ele, aquela nação do Egito, prosperasse num momento de dificuldade e pudesse ali, num momento de fome do mundo, fome nas nações vizinhas, o Egito permanecesse firme, com alimento estocado, porque José foi usado por Deus lá. E aí o que acontece? Os irmãos de José vão até lá o Egito comprar comida, e lá reencontram José, e lá tem uma vida com José, e acaba que o povo se desloca para o Egito. E essa nação de Deus, lá no Egito, vai crescendo. E com o passar dos anos, José morre. Aquele faraó que era o governante, que conhecia José, e que entendia que José foi especial, morre também. Algumas gerações passam, e o novo faraó que está lá, agora começa a se preocupar porque o povo de Deus, os israelitas, estavam crescendo. E aí ele fica com medo dos israelitas se revoltarem e dominarem. Então eles começam a escravizar e a oprimir cada vez mais a nação de Israel. E aí o povo, depois de muito sofrimento, clama ao Senhor por libertação, e o Senhor manda Moisés, o homem que lemos no início desse texto aqui, Moisés. Deus usa Moisés para tirar o seu povo daquela escravidão do Egito, para conduzir esse povo a essa terra prometida. E aí tem aquelas histórias, né, das pragas que Deus manda e todo aquele relacionamento com o faraó, e o povo é liberto, o povo sai do Egito, né? Deus manda aquela última praga que mata os primogênitos, né, e o filho do faraó morre. E Deus liberta o povo ali de forma tremenda, e Moisés sai conduzindo o povo para a terra prometida. E nessa condução, Deus vai conversando com Moisés e vai usando Moisés. Deus dá a lei para Moisés, mas o povo se torna ali no deserto um povo desobediente.
Um povo que vira as costas para Deus, um Deus que promete abençoar, cuidar, um Deus que já tinha libertado, um Deus que já tinha feito grandes milagres no meio deles para libertá-los lá do Egito. E o povo desobedece Deus. E se não bastasse a desobediência ali, até com uma falsa adoração, uma adoração à imagem e tudo, se não, eles fazem um bezerro de ouro para adorar o bezerro como se o bezerro tivesse libertado eles. Mas se não fosse só isso, além disso tudo, esse povo, essa nação ainda, né, num determinado momento, Moisés manda 12 líderes, um de cada tribo, para ir lá olhar a terra que Deus tinha prometido dar, e aqueles líderes vão lá olhar a terra. E aqueles líderes olham a terra e falam, puxa, a terra é boa mesmo. Porém, o que acontece? Quando eles voltam para o povo, eles dizem ao povo assim, olha, a terra é muito boa, mas não dá para a gente ir, porque lá tem uns caras muito grandes lá. Tem um povo muito forte e a gente não vai conseguir tomar aquele lugar. Porém, né, Deus havia prometido já aquela terra. Dos 12 líderes que foram espiar, olhar a terra, apenas 2 se mantiveram fiéis. Que foi Josué e Caleb. Esse Josué que lemos também nesse texto. E por conta da desobediência e por conta do pecado do povo, Deus julga aquele povo e fala, vocês não vão entrar nessa terra que eu prometi. E aí Deus deixa o povo preso no deserto 40 anos, até aquela geração morrer. E só os mais novos ficaram vivos, e Josué e Caleb, até mesmo Moisés, pagou o preço de não entrar na terra prometida. Ele pôde ver, pôde olhar, pôde aconselhar o povo no último momento ali, mas ele não pôde entrar naquela terra. Moisés morre. E aí é o contexto do texto que nós lemos. Moisés está morto e agora o povo está perto, na entrada da terra prometida. O povo está ali para invadir aquele lugar que Deus prometeu. E aí Deus vem e chama Josué. E qual que é o grande desafio diante do povo, diante de Josué ali agora? É entrar naquela terra e dominar aquela terra que Deus prometeu dar para eles. Um desafio gigantesco. Até mesmo porque aquela geração que estava lá é uma geração que cresceu no deserto, não eram lutadores, não eram homens especialistas em armas, não, era um povão. Mas Deus promete dar aquela terra para aquele povo. Então, o contexto aqui de Josué 1 é Deus vem para Josué e fala assim, olha, Moisés morreu. Agora, eu vou dar essa terra para vocês. Tem um desafio grande aí. Certo? E você vai liderar esse povo agora, Josué. Sabe o que é interessante pensar nesse texto, meus queridos? É porque Deus promete ali para Josué que ele será bem sucedido. Ele vai ter sucesso. Deus fala no texto, não só chama Josué, não só atribui o desafio a Josué, não só mostra o caminho ali para Josué, mas Deus diz assim, olha, você será bem sucedido. E aí surge uma pergunta na minha mente, né, no meu coração. Quantos de nós não queremos ser bem-sucedidos nos nossos desafios? Quem não quer ter sucesso na vida, na família? Todos nós queremos. O nosso desafio não é dominar uma terra, não é alcançar uma terra, mas cada um de nós tem o desafio da vida, como eu disse. Todos nós temos um desafio na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de vida, na nossa jornada, todos nós temos. E Deus fala para Josué ali no desafio dele que ele seria bem sucedido. Porém, existem algumas coisas por trás desse sucesso. Existem algumas coisas que dão base e sustentação para esse sucesso. Que a gente pode tirar como exemplo aqui do diálogo de Deus com Josué, dessa palavra de Deus a Josué, nesse chamado aqui, a gente pode tirar da lição dele, lição para a nossa própria vida, para que nós sejamos bem-sucedidos na vida.
E aí eu queria pensar com vocês, de forma sucinta aqui, mas já entendendo esse contexto dessa entrada do povo agora, ali pronto para invadir, para conquistar uma terra, diante desse desafio, eu queria pensar com vocês no tema 3 P's da vida de sucesso. 3 P's para uma vida de sucesso. Por que 3 P's? Para você guardar, para você não esquecer. 3 P's para uma vida de sucesso. E o primeiro P é promessa de Deus. É muito interessante aqui no texto, queridos, se a gente olhar aqui no verso 3, Deus diz assim para Josué, olha, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Como eu prometi a Moisés, todo lugar que pisar, eu darei a você. Deus está dizendo para Josué, olha, você está agora diante desse desafio, você vai ser o líder, você vai conduzir o povo, você vai entrar com essa nação nessa terra prometida, nessa terra boa, cheia de coisa boa para viver, para morar, para plantar, para cultivar. Essa terra maravilhosa para abençoar vocês, você vai liderar o povo nessa entrada. Mas uma coisa que permeia isso, queridos, que traz essa questão à tona como algo de fato que iria acontecer, que seria real, é a promessa de Deus. Deus prometeu dar aquela terra para o seu povo. Deus prometeu dar aquele lugar para o seu povo. E se há uma coisa que realmente garante que a nossa vida tenha sucesso de fato, são as promessas de Deus. É importante na nossa vida, meus queridos, nos apegarmos àquilo que Deus promete. É importante na nossa vida a gente acreditar no Senhor, descansar nas promessas do Senhor para a nossa vida como povo dele. Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, né? Deus ali com Moisés, Deus renovando essa aliança em todo o tempo, Deus tem promessas para o povo. E Deus vem cumprindo ao longo do tempo as suas promessas. Porque Deus não é um Deus que mente, Deus não é um Deus que não se pode confiar. A promessa dele realmente é fiel, uma promessa que se cumpre na vida. Há um texto interessante aqui, né? Números, capítulo 23, né? Verso 19, olha, Deus diz assim, Deus, né? A palavra de Deus diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha só, Deus não é que nem um homem para mentir. Deus não é que nem um homem que se arrepende, que volta atrás da sua palavra, não. A palavra dele se cumpre. As promessas do Senhor são verdadeiras, são reais. E que, se nós queremos realmente ser bem-sucedidos na vida, de fato e de verdade, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos ter segurança nas promessas de Deus. Lembra que eu falei quando os espias foram olhar a terra lá, para ver a terra boa, e dos 12, 10 falaram assim, ó, não dá para entrar. Apenas 2 confiaram na promessa, um deles foi Josué. E Deus está aqui reforçando essa promessa com ele. Onde vocês pisarem, eu vou dar para vocês. Vocês vão entrar e vão conquistar a terra, porque eu vou dar. Confie nisso, eu prometi. É minha palavra, né? O texto de Hebreus capítulo 13, né? Quando fala de Jesus, também, né? O Jesus que está diante do seu povo, o Jesus que guia o seu povo, o Jesus Salvador, o Jesus Senhor, né? Lá no capítulo 13 de Hebreus, lá no verso 8, diz assim a palavra de Deus.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa é uma característica de Deus, de Cristo, de Jesus, amados. Essa é uma característica do nosso Senhor. Ele não muda. Ele é o mesmo. E por isso nós podemos confiar nas suas promessas. Por isso nós podemos descansar nas suas promessas. Por isso nós podemos viver, sim, debaixo das suas promessas, né? Um Deus que prometeu à nação levar para a terra prometida e levou. Você lê o livro de Josué, você vai ver isso. E levou. É o mesmo Deus que no seu Filho Jesus promete a salvação eterna para nós e ele vai cumprir essa promessa. É o mesmo Deus que promete derramar das suas bênçãos sobre o povo por causa da aliança que faz com o seu povo. É esse mesmo Deus. E por isso nós podemos descansar no Senhor. Então você quer ter uma vida bem-sucedida? Confie nas promessas de Deus. Descanse nas promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus. E eu não estou dizendo para você comprar nenhum livrinho de promessa, não. Eu estou falando para você olhar a Bíblia. A palavra de Deus está cheia das promessas do Senhor. De bênçãos para o seu povo. Para o povo da aliança dele. Para o povo que está junto com ele. Para o povo que caminha com ele. Deus tem promessas imensas para abençoar a vida. E nós precisamos andar debaixo dessas promessas. Mas o segundo P... Então, o primeiro P, promessas de Deus. O segundo P desse texto que eu gostaria de tratar com vocês é a presença de Deus. Promessa de Deus e a presença de Deus. Olha só o verso 5, ele diz para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só o que Deus está dizendo, né? Que é uma mistura da promessa, mas que se revela na presença de Deus, né? Presença do Senhor, um Deus presente o tempo todo. Deus criou e estava presente no Éden com Adão e Eva, e Deus depois, mesmo depois da queda em Gênesis 3, do pecado entrar na vida da humanidade, Deus continua presente, Deus é presente na história do seu povo, andando com o povo em todo o tempo, andando com o povo, libertando o povo, guardando o povo, protegendo o povo. Deus vai cuidando do seu povo o tempo todo. Presença de Deus, né? E Deus, depois ele se encarna até mesmo, né? Se torna homem na pessoa do Filho Jesus Cristo e invade o mundo andando junto aos homens. Presença de Deus. Um Jesus que quando morre promete aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias. Presença de Deus é fundamental, meus queridos. E nós precisamos ter segurança e descanso nessa presença de Deus na nossa vida, essa presença do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa caminhada. Nós precisamos ter segurança. E olha só, Jesus, quando estava para partir, ainda disse aos discípulos assim: olha, eu preciso ir embora. E os discípulos não queriam que Jesus partisse. Mas Jesus diz: olha, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou enviar outro Consolador. Jesus está falando do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita no povo de Deus. Que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, ou seja, a presença de Deus é constante na vida do seu povo, é constante na caminhada do seu povo. Então, se eu quero ter uma vida bem-sucedida, é importante que eu esteja seguro e tranquilo nessa presença de Deus comigo. Eu não ando sozinho. Né? Deus falou para Josué que ele ia ser bem-sucedido, e nós também podemos ser bem-sucedidos na nossa vida, na nossa caminhada, mas não por causa da gente. Não por causa do nosso esforço, não por causa da nossa inteligência, não por causa de alguma coisa que a gente julgue ser especial em nós mesmos, mas nós podemos ser bem-sucedidos de fato e de verdade por causa da presença de Deus na nossa vida. E é importante eu dizer aqui, porque o bem-sucedido, o sucesso na vida, não é medido pelos bens. Não é medido pelas riquezas. Talvez você esteja pensando aí, né?
Que ser bem-sucedido é ter dinheiro, não ter dificuldade, é não ficar doente. Talvez você esteja pensando que ser bem-sucedido é ter uma vida, né, tranquilona, né, materialmente, fisicamente. Não, ser bem-sucedido, meu querido, é ter uma vida realmente aos pés do Senhor, que vai finalizar, se encerrar, na verdade, melhor dizendo, vai adentrar nas bênçãos eternas do Senhor. Isso é ser bem-sucedido, é andar com Deus, é a presença de Deus na vida. Presença de Deus na caminhada que vai ser eterna para aqueles que andam e amam com Jesus, amam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, primeiro P, promessa, o segundo P, presença de Deus. Promessa de Deus, presença de Deus na vida. Né? Josué não ia conquistar aquela terra, o povo não ia conquistar aquela terra pela força própria. E se a gente olhar o texto, né, do livro de Josué todo, a gente vai ver isso, que as conquistas eram sempre conduzidas por Deus. Deus entrega uma cidade só com o povo marchando e tocando trombetas. E quando o povo desobedece Deus, uma ordem que ele deu lá, uma ordem que ele deu, o povo padece no meio das lutas ainda. Se você for ler o livro de Josué, você vai ver isso. Por quê? Porque é a presença de Deus, né? Presença de Deus que tem realmente valor para a nossa caminhada. Então, meu querido, bem-sucedido na vida é andar nas promessas, confiar nas promessas de Deus e descansar na presença de Deus. Mas também há um terceiro P aqui nesse texto, né? Um terceiro P que é importante para a nossa vida e para a nossa caminhada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o texto diz assim, olha, verso 7 e verso 8. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só, imagina só você poder ver a sua vida dando um resultado abençoador, bom, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento com as pessoas, na sua jornada no mundo, no seu legado, em tudo que você está deixando, tudo que você está mostrando para os outros. Pensa, o sucesso disso depende de Deus. E aqui, palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Deus está falando assim para Josué, vocês vão entrar na terra, vocês vão possuir a terra, mas não esqueça toda a lei que eu dei para Moisés. Isso deve governar a vida de vocês. A palavra dita ali a Moisés, registrada para vocês, deve dirigir a vida de vocês. E Deus ainda é muito claro para Josué. Fala assim, olha, não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não construa em torno da palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Né? Não dá mexidinha na palavra de Deus, não. Obedeça ela fielmente, a palavra de Deus. Não dá jeitinho na vida para que a palavra de Deus se conforme a você. Conforme o seu coração a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que fazer parte da caminhada. E Deus é muito claro ali para Josué, né? Você tem que ter essa palavra, vivê-la na sua vida, tê-la na sua vida de forma muito clara, cumpri-la na sua vida e também falar dessa palavra aos outros, compartilhar essa palavra aos outros, ensinar essa palavra aos outros, ou seja, que essa palavra alcance os outros corações também. Palavra de Deus. Então, meus queridos, é extremamente importante na nossa vida que a palavra dirija os nossos passos. Num outro vídeo eu já falei do valor da palavra, mas vale a pena suscitar aqui. A palavra do Senhor traz vida, ela restaura a alma, ela edifica o nosso coração, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos repreende, ela educa a gente no caminho de Deus. A palavra dele é importante na nossa caminhada.
Não podemos desprezar. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer ter sucesso de fato e de verdade, um sucesso que seja real, um sucesso nos valores de Deus e não do mundo, você precisa disso, confiar nas promessas de Deus, descansar na presença de Deus e viver a partir da palavra de Deus. Que isso dirige a sua vida. Isso foi o que o Senhor disse a Josué, reforçou com ele quando o chamou para liderar aquele povo naquele desafio. No desafio da sua vida é a mesma coisa. Os seus desafios são diferentes dos meus. Talvez alguns sejam comuns a todos nós. Porém, nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. E o ápice da palavra de Deus é a própria encarnação da palavra, Jesus chegando ao mundo. Jesus é a palavra viva, a verdade viva, que veio, não só cumpriu a lei de Deus, essa lei de Moisés, não só cumpriu na própria vida dele, como ensinou isso, mas também como aprofundou todo o ensino disso para a caminhada dos seus discípulos, da sua igreja, para a nossa caminhada hoje que temos a palavra. Precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para Deus, Criador de todas as coisas. Precisamos aprender a viver a partir dele. Então, você quer ser bem-sucedido? Promessas de Deus, presença de Deus, palavra de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua caminhada. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o dirija. Quero orar por vocês. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Derrama da tua graça, da tua bondade sobre o coração de cada um, ó Pai. Dos meus irmãos, de cada um que está ouvindo esse vídeo, que a bondade e a graça do Senhor sustente cada um na sua própria jornada, no próprio desafio da vida que cada um tem, Pai. Derrama do teu melhor, que haja confiança nas tuas promessas, que haja descanso na tua presença, Deus, e que haja, Senhor Deus, direção a partir da tua palavra na vida de cada um deles. Essa é a minha oração, rogando que nos perdoe os pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, compartilhe o vídeo, que você seja bem abençoado pelo Senhor.